E se a chave para salvar a democracia não estivesse lá nos palácios do governo, mas dentro das salas de aula? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, que vem da análise de Fábio Oliveira Santos. Ele conecta um dos livros de ciência política mais comentados dos últimos tempos com uma proposta que pode, de verdade, mudar o jogo nas escolas. Para começar, a pergunta que não quer calar. Afinal, como é que as democracias morrem hoje em dia? Se a primeira imagem que aparece na sua cabeça é a de tanque na rua, golpe militar, aquela coisa de filme, bem, a realidade do século XXI é bem mais sutil. E talvez por isso mesmo, sabe, muito mais perigosa. E o ponto de partida para essa discussão toda é um livro fundamental chamado Como as Democracias Morrem, dos autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. É a partir da ideia principal desse livro que a análise do Fábio Oliveira Santos vai construir uma ponte, uma conexão bem surpreendente com o universo da educação. E a tese central do livro, olha, é de arrepiar. As democracias modernas não costumam mais ser derrubadas por generais. Elas são, na verdade, corroídas por dentro. E o pior, por líderes que foram eleitos, líderes que usam as próprias ferramentas da democracia para ir, aos pouquinhos, desmontando tudo. É uma morte lenta, sabe? Silenciosa, quase invisível. E no fim dessa linha, dessa erosão democrática, o que a gente encontra? A análise aponta para um caminho bem perigoso, que é a volta do totalitarismo. Um sistema onde não tem espaço para quem pensa diferente, a crítica é calada e o poder se torna absoluto. Ou seja, o exato oposto de uma sociedade livre. Certo. Então, se a ameaça vem de dentro e ela é assim tão gradual, o que de fato protege uma democracia? A resposta que os autores dão vai muito além do que está escrito na Constituição. O verdadeiro segredo, a alma da coisa, está nas regras que não estão escritas em lugar nenhum. Eles dão um nome para isso, grades de proteção. Pensa assim, ó, a Constituição é como se fosse a estrutura de uma ponte. As leis são o asfalto por onde os carros passam. Mas as grades de proteção são o corrimão, aquilo que impede que a disputa política vire uma guerra de todo mundo contra todo mundo, onde um quer jogar o outro da ponte. E na prática isso se resume a duas coisas bem importantes. Primeiro, tolerar seus adversários, entender que eles são rivais, não inimigos. E segundo, usar o poder com moderação, com autocontrole, mesmo quando a lei te permite ir além. E olhando assim lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a política é como um esporte. Você tem rivais com ideias diferentes, mas todo mundo concorda em jogar no mesmo campo, seguir as mesmas regras. Agora, do outro lado, a política vira uma guerra. O oponente não é um rival, é um inimigo que precisa ser destruído. E as instituições, como a justiça, viram armas nessa guerra. É nesse segundo cenário que a democracia começa a sufocar. E é exatamente nesse ponto de ruptura que a análise do Fábio Oliveira Santos entra com uma nova perspectiva. Se as leis sozinhas não conseguem segurar a ponte, do que mais a gente precisa? A resposta é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. A gente precisa formar cidadãos. A educação, então, se transforma na nossa principal barreira de proteção. O ponto aqui é muito direto, mas é profundo. Ninguém nasce sabendo ser um democrata. A habilidade de escutar quem discorda de você, de saber perder, de respeitar as regras do jogo, tudo isso precisa ser ensinado, precisa ser aprendido e, o mais importante de tudo, precisa ser praticado. E essa citação do Pedro Guerguin, que é destacada na análise, resume a ideia perfeitamente. Educar para a democracia não é entregar um manual com uma lista de regras de como ser um bom cidadão. A ideia é criar um espaço onde a gente aprende a agir de forma ética, de forma justa, não porque alguém mandou, mas através da conversa, da reflexão. É um processo, sabe? Não é uma receita de bolo. O que nos leva, então, à ideia central da proposta. Se a democracia precisa ser praticada, qual o melhor lugar para começar essa prática? A escola. Ela funciona como um grande laboratório. Um ambiente seguro, controlado, onde dá para experimentar, dá para errar e dá para aprender como funcionam os mecanismos tão complexos da vida em democracia. Tá bom, a teoria é linda, mas como é que a gente transforma isso em algo real, palpável? Agora a gente vai ver a proposta concreta do Fábio Oliveira Santos para levar a democracia na prática mesmo, para o dia a dia da escola. A ideia é genial pela simplicidade. É basicamente espelhar a estrutura dos três poderes dentro da escola. De um lado, você teria o Grêmio Estudantil, que funcionaria como poder executivo. São eles que propõem e executam os projetos, tipo, sei lá, organizar um campeonato ou conseguir mais livros para a biblioteca. Do outro lado, um conselho com representantes de cada turma, que seria o nosso poder legislativo. É ali que as propostas do Grêmio seriam debatidas, os orçamentos aprovados e onde aconteceria a fiscalização para ver se o combinado está sendo feito.
E o resultado disso tudo é transformador. O aluno deixa de ser só um espectador que obedece regras e passa a ser o protagonista da sua própria comunidade. Ele aprende na pele o que é negociar, o que é preciso para construir um consenso e a responsabilidade de tomar decisões que afetam todo mundo. E o melhor de tudo, isso acontece num ambiente seguro, onde o erro não é punido. Ele faz parte do aprendizado. E com isso, a gente chega na grande conclusão, no ponto que amarra a teoria lá do livro Como as Democracias Morrem, com a prática que pode acontecer dentro de cada escola. O ponto crucial é este. A saúde de uma democracia não se mede só pelo ato de ir votar de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Ela se mede de verdade pela qualidade da participação das pessoas no dia a dia. E essa qualidade não brota do nada, ela vem da prática. Viver a democracia na escola é, sem dúvida, o melhor treinamento que alguém pode ter para depois, na vida adulta, defender essa mesma democracia com unhas e dentes. Para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se cada escola fosse de fato um pequeno laboratório da sociedade democrática? E se a sala de aula fosse o nosso primeiro parlamento? Talvez a resposta para salvar as democracias não esteja só lá longe, nos palácios do governo, mas bem aqui perto, nos corredores das nossas escolas.